Gente, nós vamos falar agora sobre previdência social, principalmente sobre um assunto que eu estava muito curioso para saber. Estava conversando agora com o Rafael Santos Moreira, que é advogado previdenciarista. Primeiro, bom dia para você, tá tudo bem? Muito bom dia, Jorlevar, e a todos os telespectadores, tudo bem? Pois é, a gente estava falando do auxílio-doença, né, que a gente conhece muito, mas ele falou, não, tem um auxílio-acidente. Tem diferença entre os dois? Tem sim. O auxílio-acidente, Jorlevar, e a todos os telespectadores, é um auxílio de caráter vitalício, né? Ele é diferente do auxílio-doença que tem o caráter temporário. E existem alguns requisitos, Jorlevar, para que a pessoa tenha direito a esse benefício, né? Esses requisitos, primeiro, tem que ter qualidade segurada. O que isso significa? Que a pessoa precisa de ter contribuído em algum momento com o INSS. Quanto tempo, no mínimo? Isso, ou que na época do acidente esteja trabalhando de carteira assinada. Não existe um período mínimo de contribuição. Uma vez que, na época do acidente, trabalhe com carteira assinada, ou que esteja no período de graça, que é aquele período que você trabalha durante um tempo, e que, né, o INSS abraça um tempo depois que você tenha o desligamento do trabalho, você vai ter a qualidade segurada e, consequentemente, se ele tiver, vai poder... por exemplo, desempregado, sem contribuir, mas ele está naquela condição de segurado, tem a qualidade segurada? Ele tem o direito ao auxílio-acidente, sim. Tá. E qual é o tipo de acidente que dá direito a isso? Então, é importante salientar a todos, né, que o auxílio-acidente, ele garante esse benefício a qualquer tipo de acidente. Seja um acidente doméstico, um acidente de trânsito, um acidente do trabalho, aquele acidente no final de semana. O importante é que, na época do acidente, o trabalhador ou a trabalhadora, ela tenha a qualidade segurada e, consequentemente, tenha sofrido alguma sequela. Tem que deixar sequela. Isso, tem que deixar sequela, pessoal. O mais importante... Você, por exemplo, teve um dedo lá, teve um problema e não consegue movimentar o dedo como antes. Isso. Isso aí é um auxílio-acidente. Exatamente. O auxílio-acidente é para aquelas pessoas que ficaram vítimas de alguma sequela. Importante destacar. Essa sequela pode ser uma sequela mínima, desde que gere um esforço maior do trabalhador para desempenhar a atividade habitual, ele já tem direito a esse benefício. Ele perdeu, por exemplo, 10% da visão. Exatamente. Mas e qual é o valor desse auxílio, do auxílio-acidente? Boa pergunta. Por ter um caráter indenizatório, diferente do INSS, o valor do auxílio-acidente vai corresponder a 50% do valor que ele recebeu na época do benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Então, como mero exemplo, vamos supor que o José, ele sofreu um acidente, ficou incapacitado temporariamente para trabalhar e ele vai receber um auxílio-doença de R$ 2.300. Sim. Por exemplo, se ele tiver ficado com alguma sequela e precisar desse auxílio, fazer o requerimento e a solicitação pode ser judicial e esse benefício for concedido, ele vai ter direito a R$ 1.200. Ou seja, vai ser metade do valor do benefício que ele recebeu enquanto auxílio-doença. Isso depois que cessar o auxílio-doença. Exatamente. Agora, como é que... Aí, por exemplo, ele recebeu o auxílio-doença, cessou, ele vai continuar trabalhando, vai continuar recebendo, né, o salário dele normal. Aí, assim, ele ainda continua recebendo o auxílio-acidente? Então, importante destacar que a própria legislação previdenciária salienta que o auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, ou seja, ele recebeu o auxílio-doença, voltou a trabalhar e percebeu que ele não tem uma capacidade íntegra como tinha antes do acidente, ele já tem direito ao auxílio-acidente. E esse requerimento, uma vez que ele tem antecedido pelo auxílio-doença, ele pode procurar um advogado da sua confiança e fazer essa solicitação direto na justiça. O auxílio-acidente, ele é vitalício, ele tem um tempo? Ele é vitalício, ele só vai encerrar, né, com a morte do segurado ou com qualquer tipo de aposentadoria. Então, aí você não... Eu queria só saber o valor. Ele tem um percentual até metade daquilo. E ele permanece sempre assim? Ele vai ter os reajustes conforme o salário mínimo todo mês, todo ano, desculpa. E importante salientar que recebe 13º também, então é uma ajuda de custo do trabalhador. Rafael, e por exemplo, se ele receber um auxílio-doença no valor de um salário mínimo, aí a metade ou ele chega a um salário mínimo auxílio-acidente? Não, o auxílio-acidente vai ser sempre 50% do valor do auxílio-doença. Mesmo sendo menos que o salário mínimo. Exatamente.
por ter caráter indenizatório, ele tem previsão legal para ser 50% do auxílio-doença, mesmo que seja um salário mínimo. Pois é, e depois que terminou o auxílio-doença, né, para solicitar o auxílio-acidente, o INSS não teria que liberar isso rápido? Então, via de regra... Como é que funciona isso? Via de regra, o Jurdevar, o auxílio-doença, por exemplo, se o trabalhador ele teve uma amputação de membro, sim, quando ele vai solicitar o auxílio-doença, por óbvio, quando ele passar pela perícia, o perito ele vai avaliar que aquela lesão é uma lesão permanente. sim. Então, pegou o auxílio-doença, ao finalizar, de ofício, o INSS deveria conceder o auxílio-acidente. Só que isso não acontece. E dificulta muito o acesso do trabalhador ou do segurado a esse benefício, porque no próprio portal do INSS, como tem lá os benefícios de aposentadoria, de auxílio-doença, não tem, né, o requerimento específico do auxílio-acidente. Então, a forma que ele tem... grossa, né? A forma que ele tem de fazer a solicitação, se ele já tiver recebido o auxílio-doença e recebido esse benefício, é de procurar um advogado da confiança dele para entrar com um pedido judicial, ou se ele ficou afastado por menos de 15 dias, o acidente foi grave, mas ele não recebeu o auxílio-doença, ele vai precisar de entrar em contato com o portal 135 por telefone e fazer essa solicitação pelo Central de Atendimento do INSS. Agora, outra coisa, se, por exemplo, durante o auxílio-doença, o médico perito do INSS não reconhecer que houve a incapacidade, mas na prática exista, aí o que ele faz? Mesmo assim, ele pode entrar? Ele vai precisar de contratar um advogado da confiança dele, verificar toda a documentação, se realmente houve redução da capacidade, para que ele possa fazer jus ao benefício. Tá certo. E isso normalmente demora? Olha, depende da natureza do acidente. Porque se é um acidente do trabalho, a justiça que vai ser levada em consideração esse processo é a justiça comum. A justiça comum, ela tende a ser um pouco mais morosa, mais demorada. Agora, se o acidente for de qualquer natureza, por exemplo, um acidente doméstico, um acidente de trânsito que não tenha relação com o trabalho, esse processo ele vai tramitar na Justiça Federal. E a Justiça Federal, ela costuma ser mais célere do que a Justiça comum. Tá. Eu vou te perguntar uma coisa, não é muito da sua área, mas o acidente também ele dá direito ao DPVAT. Sim. Então ele tem direito ao DPVAT, ao auxílio-doença e posterior ao auxílio-acidente. Perfeito. Isso mesmo, Jordevar. O auxílio-acidente, como ele tem uma divulgação muito pequena, muitas pessoas não sabem que ele existe. E ele é tão, eu costumo falar que ele é tão bacana para o segurado, porque vai aumentar a renda do segurado, ele pode continuar trabalhando, e lá no final, quando ele já tiver atingido o tempo de contribuição suficiente ou a idade suficiente para ele aposentar, como ele vai ter duas rendas, seja a do salário e a do auxílio-acidente, essas duas rendas vão acumular para que ele possa ter uma aposentadoria com valor maior. Se ele aposentar, ele não perde. Não. Auxílio-acidente. Não, se ele aposentar, ele vai perder o auxílio-acidente. O que eu quero dizer é que vai entrar na base de cálculo para aposentadoria o que ele recebe de auxílio-acidente e o salário que ele recebe lá da empresa que ele trabalha. Tá certo. Então, aí, ó, uma dica interessantíssima para você aí, olha, ficar sabendo. Agora, só para a gente ter uma noção, para que as pessoas entendam quais são as situações, vamos exemplificar? Né? Quais são as situações que geram, por exemplo, esse direito? Um acidente, uma perda de um dedo, o que mais? Olha, pessoas, por exemplo, que são vítimas de doenças ocupacionais, que também têm relações ali com o trabalho, problemas de coluna, problemas com hérnia de disco, que não incapacita, mas que reduz a capacidade, tem direito ao auxílio-acidente. Muitas pessoas não sabem disso. A pessoa que trabalha com um produto acaba aspirando pó, dá um problema no pulmão. Todo acidente que gera uma redução da capacidade laboral do trabalhador faz ele ter direito ao auxílio-acidente. Tá certo. Rafael Santos Moreira, advogado previdenciarista, quero te agradecer muito pela participação aqui no nosso programa. Você trouxe informações aqui que a gente realmente precisa levar até a população. Muito obrigado a você. Obrigado você, Jordevar, e a gente está sempre à disposição aí da sociedade. E quando você encontrar o Pepeu Vargas, dê um abraço nele, é muito meu amigo. Na hora. Grande profissional, tenho o privilégio de ser amigo desse rapaz, tá bom? Um abraço para você. Vamos continuar.